imensamente a oportunidade do estudo, da reflexão da noite. Pedimos que o Senhor possa envolver a tua serva que com tanto carinho aceitou falar para a nossa comunidade espírita. Pedimos que ela possa ser envolvida e bem intuída pelos seus mentores e que possamos aprender um pouco mais sobre as lições seguras e firmes que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco o Senhor Jesus, guiando-nos, amparando-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa Eulália Bueno, ela é radicada em Santos, São Paulo, tem livros publicados, muitos em nossa casa, já esteve em nossa casa 2 vezes, já participou da nossa caravana, Ivone Pereira, é uma amiga muito querida e que hoje vai nos falar sobre a valorização da vida. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Muito obrigado. Queridos amigos, amigas, eu sei que muitos de vocês eu conheço pessoalmente, mas sendo amigo do Hélio, já tem um lugar especial no meu coração, não tem jeito, porque essa família é maravilhosa, o trabalho de vocês toca fundo nosso coração, pela dedicação, pela luta, pelos obstáculos que vocês corajosamente enfrentam. Então, eu sempre, diariamente, eu lembro do Hélio, lembro da Cici, da família, dessa casa e rogo a Jesus, no local em que vocês estão semeados, porque vocês foram amorosamente semeados por Batuíra e por Jesus nesse lugar. Vocês têm florescido muito. Porque quando nós chegamos pela primeira vez à porta do lar, nós nos identificamos com algumas paisagens do Hospital Maria de Nazaré, não aqueles pavilhões mais rudes, mas os mais amenos, os jardins floridos. E vocês realmente, talvez, porque quando a gente está num lugar muito tempo, o maior risco que a gente sofre é se acostumar de tal forma à vibração do ambiente que já não a valoriza mais. É um lugar comum. Mas essa casa não é um lugar comum. Essa casa tem vestígios de muitos espíritos que, amparados pelas vossas mãos, no caminho da miséria, dessa comunidade tão necessitada do Rio de Janeiro, têm conseguido vencer os dias da vida sem serem derrotados pelas ideações suicidas. E isso atrai muito a simpatia dos benfeitores espirituais. Tanto que, quando vocês chegam assim na beira da dificuldade, que olha aquela dispensa, como tantas vezes a Cici e o Hélio me falaram, quase vazia, alguma coisa se movimenta no mundo espiritual e enche a dispensa outra vez. Até mais do que vocês estavam precisando. Porque há uma confiança muito grande, não apenas da sociedade, mas do mundo espiritual, no trabalho de vocês, que tem uma qualidade que Kardec ressalta muito. Se vocês quiserem ver lá na pergunta 895, não há interesse pessoal. Então, é sempre pelo benefício. E isso é uma providência terapêutica para vocês também, porque todos nós somos constantemente desafiados pela vida a ultrapassar os limites de nós mesmos e a conseguirmos ser fortes para nos recuperarmos dos equívocos do passado. Então, talvez a gente não valorize tanto a senda espírita nos oferecendo essa assistência de UTI, para que não sejamos nós os fragilizados, agasalhando,
pensamentos distorcidos, de irmãos ainda ignorantes no sentido de não saber e infelizes, e que, dada a nossa sensibilidade, a grande maioria de nós médiuns ostensivos, se não fosse esse bálsamo que o trabalho espírita nos oferece, o estudo, nós também não saberíamos até onde as nossas forças iriam suportar. E é muito interessante porque ontem eu recomecei a ler E a Vida Continua, do Chico Xavier, que é a história de Evelina e Ernesto, que se encontram na cidade de Poços de Caldas, no interior de São Paulo, e os dois sofrem de tumores malignos na suprarrenal, já com metástase pelo corpo, encontram-se aparentemente de forma fortuita, mas ambos carregam dores e estão sendo desafiados pela morte. E eles entabulam uma conversa que está no capítulo 3 desse livro, Ajuste Amigo. Então, chega numa certa parte em que Evelina confessa a Ernesto, que tem a idade para ser seu pai, ela muito católica, ele um tanto quanto descrente, mas devido à dor, buscando esclarecimentos espiritualistas, não espíritas, mas que já lhe apontavam com uma nova vida, e confessa a ele que, graças a isso, ele estava encontrando coragem para o enfrentamento, mas julgava necessário analisar a própria consciência, caso a morte o colhesse no transcorrer da cirurgia grave que os dois iriam passar. Então, numa certa parte, eu achei isso fantástico, já que estávamos combinados de falar hoje, ela confessa que quando estava à beira de se casar, ela tinha uma outra pessoa que era muito apaixonado por ela e que no início do seu namoro ela até teve assim uma dúvida em relação a ele, mas devido ao imenso amor pelo que lhe era esposo hoje, ela fez a escolha. E esse rapaz, quando percebeu que iria perdê-la, ele tenta o suicídio pela primeira vez, mas assim que ela realmente definiu o seu casamento, ele efetiva o suicídio. E aquilo faz com que ela arraste na sua alma um peso de culpa muito grande, acreditando, porque devido à doença, ela era muito jovem, tinha 26 anos, casada há 6 anos, ela vira o desencanto do seu esposo, tão logo saíra o seu diagnóstico, que para ele, também jovem, era como se fosse uma sentença de morte. E acaba que ele deixa se arrastar por uma paixão, né, por uma outra mulher muito sedutora, e ela também, sabendo disso, e frente à doença, ela pensava que talvez ela tivesse assinado a sua sentença de morte e a do rapaz que se despedira da vida, por amor a ela, pelas portas do suicídio. E aí Ernesto lhe diz uma coisa que eu grifei aqui para trazer hoje para vocês, porque se não fosse essa leitura de ontem, eu não me lembraria dessa história, porque a gente lê, né, Eli? Mas acaba... Aí ele fala assim para ela, não se julgue culpado. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso, são incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio
que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. Então, obviamente, nós trabalhamos muito, somos, assim, profundos admiradores de Ivone do Amaral Pereira. A obra de Ivone é um marco na literatura espírita brasileira, o Memórias de um Suicida, nos traz lições que precisam ser mais refletidas por nós. Mas ao nos depararmos com esse parágrafo, é exatamente o que se desenha hoje em nossa sociedade, tão rica de valores materiais, mas profundamente esquecida de cultivar os valores morais, que são os grandes tesouros do espírito. Então, quando ele diz, não foi por conta da sua decisão, isso ele já agasalhava, são incógnitas da alma, ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. Aí a gente para e vê que não tem outro estudo tão rico como a doutrina espírita, porque ela nos adverte para a necessidade de trabalharmos esses valores que estão demoradamente mantidos em nosso espírito, que nos marcam com uma fragilidade psíquica que até nós mesmos, que somos dedicados ao espiritismo, não estamos livres devido ao que temos nos porões do nosso inconsciente, e que o serviço constante ao bem, que favorece não apenas o intercâmbio com os benfeitores espirituais, porque, gente, obsessor não gosta de trabalho no bem. Não gosta. Quando vocês entram na cozinha aí da entidade, vocês podem achar de tudo. Obsessor vocês não acham. Obsessor odeia trabalho com crianças, principalmente com as crianças dessa comunidade tão carente, que deixa todos vocês descabelados, suados no final do dia e pensando amanhã como repor as energias e a despensa, porque criança come. Então, quando elas vão para aí, elas entram naquele andar de baixo, mas já estão com os olhinhos lá em cima, onde todas as coisas gostosas, porque são gostosas, saem. Então, o obsessor não vai lá. Eles entram na nossa sala mediúnica, porque assim tem a permissão, mas eles não se curam por conta das palavras que o dialogador promove, por melhor que ele seja. Eles freiam as suas intenções quando levantam questionamentos sobre nós, dizendo: eu te conheço, eu sei de onde você vem, dos equívocos que cometeu, como é que seu comportamento mudou tanto? E, a princípio, pensam que nós estamos fingindo. Mas quem vai 1, 2 dias, meses, anos a um trabalho como esse, não pode estar fingindo. Tem que ter amor ao que faz. E aí sim, esse exemplo de amor, além de muitas vezes vergar o ímpeto de um obsessor, que poderia se complicar ainda mais, fazendo mal, inspirando ao mal, inspirando tantas crianças jovens a adentrar o mundo da dependência química, do crime. Mas aí não, ele chega ali na porta da casa e só vê braços estendidos. Isso é valorização da vida. Não são os discursos bem urdidos, de personalidades, de intelectualidade brilhante, mas que nunca se debruçam sobre um pobre. Pobre,
materialmente falando, pobre devido à provação ou à expiação a que está submetido, mas às vezes rico de espírito, no sentido da persistência de viver, que muitos abastados, como está tão bem colocado na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona de onde vem essa desilusão, esse desgosto pela vida, e os espíritos lhe respondem que pode ser efeito da ociosidade, mas muitas vezes da saciedade. Então, se aquele que pode doar dos seus recursos econômicos para uma obra o faz, maravilha. Mas se ele só executa isso porque, de uma certa forma, ele se sente oferecendo o dízimo à espiritualidade para garantir um lugar de acolhimento no mundo espiritual, ele está sendo movido pelo interesse pessoal. E aí anula toda a função. Mas quem está na linha de frente nunca está por interesse pessoal. Porque o interesse pessoal nos faz querer ficar em lugar de destaque, de projeção, de comando, nunca com as mãos arregaçadas. E a gente não imagina que talvez nessa função de estar ajudando o outro, nós estamos dialogando, evangelizando o próprio espírito, formatando vigas de sustentação para esses pensamentos, essa consciência, essas doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito, e não sofrermos esses delírios, que são essas lembranças atormentadas, potencializadas não apenas por espíritos vingativos que têm alguma intenção de destruição em relação a nós, mas às vezes como a resposta dos espíritos também ociosos, também acreditando que estão fartos de si no mundo espiritual, olhando esse mundo na pequeneza que estavam habituados no mundo material, porque o que nos faz perder o objetivo, muitas vezes, da vida, é nos delimitarmos aos restritos campos da materialidade, porque, de repente, faz parte da nossa prova nós termos recursos para irmos atingindo patamares na escalada para cargos melhores, salários melhores, e isso nos é facultado, porque nós precisamos passar pela prova maior, que é termos tudo o que sonhamos e, de repente, olharmos e dizermos, e agora? O mundo não nos oferece mais degraus para subir, então me entrega ao niilismo, e aí, às vezes muito tarde, eu vou descobrir que a parte materialista em mim era muito maior do que eu mesmo supunha. Então, a valorizar a vida, nós não devemos apenas olhar para aquelas pessoas em vulnerabilidade perante a vida, mas lembrar que todos, independente da circunstância imediata em que nos encontramos, somos vulneráveis. Um momento mais difícil, num relacionamento familiar, num processo junto ao emprego, aos amigos, a gente não sabe o que vai nos surpreender. Nós estamos agora surpreendidos por uma pandemia e vemos mesmo amigos espíritas que estão literalmente apavorados de que não encontrem logo uma saída para uma vacina, para a cura,
No entanto, esse momento, ele é riquíssimo para o nosso espírito, porque nós estamos sendo convidados a reavaliar as nossas necessidades materiais e também a analisar a nossa condução. Não é nem a condição, é condução, como nós estamos conduzindo a nossa parte moral, que é o tesouro do nosso espírito, quando nós investimos nela, não quando nós conquistamos as virtudes, né? Mas quando nós fazemos o movimento de vencê-las, esse esforço para vencer, por si só já é uma virtude, já é uma resistência que faz com que a virtude encontre caminho e busque caminho para se dedicar, para colocar em ação o bem. Porque não basta nós idealizarmos o bem e ficarmos aguardando que ele chegue. Então, esse empreendimento no bem é uma vacina moral, assim, imperiosa. Nós também ressaltamos aqui o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. Lhe fizeram uma pergunta e eu achei muito interessante, porque o Espiritismo fala demais nisso. Perguntaram para ele o que faz melhorar o cérebro, né? Ele é um neurologista, um neurocirurgião. O foco dele é o cérebro. Mas nós sabemos que o cérebro é o correspondente, o equipamento material da mente, do espírito. Ele é um tradutor para o campo material. E ele diz assim: prepará-lo para não reagir negativamente às adversidades, porque é hora de construir. Olha que resposta sábia. Nós mudamos essa resposta dele, quando ele diz prepará-lo, o cérebro, nós colocamos mente, nós colocamos espírito. Então, óbvio, nós somos espíritos imperfeitos, num mundo de expiação e provas. Isso quer dizer que em nós ressalta muito mais a materialidade, e embora conheçamos o bem, as inclinações ao mal são infinitamente maiores. Então, quando ele pede para preparar, para não reagir negativamente, ele combina com o que o Espiritismo diz desse trabalho diário, e que Santo Agostinho ressalta na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, do olhar para nós todos os dias para ver o que nós fizemos de bom, não para nós, mas para a humanidade da qual nós pertencemos. Porque quando fazemos para nós, nem sempre é um bem para os outros. Mas quando nós fazemos para a humanidade, sempre é um bem para nós. Mas será que a gente pensa nisso? Isso é uma vacina. É com essa vacina que nós temos que nos preocupar. Porque, obviamente, esse momento é de infinita tristeza. Nós vemos muitos partindo, assim, lógico, ninguém parte por engano, ninguém vai na vez de ninguém, mas o recado que fica não é para quem partiu, nem é para os seus familiares, é para todos nós, a brevidade da vida. E nós estamos postergando muita coisa. Nós, espíritas, ainda temos uma responsabilidade maior, porque nós conhecemos a lei da reencarnação e sabemos que, por mais infinitas elas sejam, elas nunca irão se repetir. Então, este panorama que nos cerca agora, ele é o ideal para que a gente cresça e crie resistências morais, inclusive para não sermos um campo frágil, onde a insinuação de um espírito infeliz possa vir nos dizer, até de uma forma muito sutil. Divaldo tem lembrado muito isso, ele tem falado no livro que está escrevendo de Manuel Filomeno de Miranda, que vai trazer afirmativas graves, né? E algumas delas é que nós, espíritas, precisamos ser mais unidos, ter mais confiança uns nos outros,
confessarmos, usando um termo da nossa lembrança religiosa, confessarmos as nossas fraquezas uns aos outros, para nos ajudarmos, para sermos verdadeiramente companheiros, porque os inimigos impensáveis, que são judeus e muçulmanos, porque tinham um objetivo de destruição em comum, se uniram no mundo espiritual para destruir o Cristo. Mas eles visam destruir o Cristo através dos cristãos, através do cristianismo. E onde o cristianismo hoje vem sendo efetivado com maior proximidade do cristianismo do tempo de Jesus na Terra? Nas casas espíritas. E o livro Perturbações Espirituais deixa-nos entrever algo que talvez nós não tenhamos nos dado conta, que eles estão agindo nas casas espíritas sérias, com a sutilidade de nos induzir, às vezes, a pensar, bem que eu queria, mas eu não sou uma pessoa tão boa quanto merece a nossa casa espírita. Eu não tenho me dedicado tanto quanto eu aprendo na casa. Então, eu não tenho sido uma boa contribuição para a obra. Pensando bem, eu talvez tenha vindo até a prejuízo da obra, e por amor à obra eu me afasto. E quando eu me afasto, eu viro presa fácil. E já que trabalho a minha sensibilidade nas tarefas espíritas, obviamente, nesse momento a sensibilidade torna-se um campo promissor para influências que venham nos tirar do campo de batalha, a amparar essas criaturas que nos chegam, em cujos olhos, às vezes tristes, no choro da fome. O Hélio falou uma coisa no início, assim, que bateu no meu coração tão forte, Hélio, quando você disse que a gente não imagina como a fome dói, que a fome dói muito. E, às vezes, na fome daquele irmão, nós descobrimos a nossa fome espiritual, né? Nós somos incitados a ser tocados no coração, a fazer florescer um sentimento de resiliência perante as nossas dificuldades, de coragem, de enfrentamento. E aí, nesse exercício, nós vamos nos tornando exemplo para dar ao outro sobrevida, porque se ele está envolvido num complexo desses, de um psiquismo com culpas acentuadas, mais do que a comida, mais do que a roupa, ele precisa dos braços, do coração, da presença para resistir aos dias difíceis, agora na carne, mas que representarão para ele um passaporte de libertação. Ao contrário do que vemos no Memórias de um Suicida, porque nós nunca vimos, nunca, uma declaração de um suicida de que, embora todo sofrimento, no fundo valeu a pena. No fundo eu me libertei daquela dor. Nós nunca vimos isso. Pelo contrário, nós vemos eles se surpreendendo, porque a dor que os levou a abandonar a vida, porque muitos deles não queriam realmente se matar, eles queriam matar a dor. A dor era tanta, e muitas dessas dores permanecem nessa intensidade por falta de olhos, por falta de corações, por falta de mãos amigas que os amparem, compreendam, fortaleçam, não apontem, não condenem, porque a nossa sociedade, ela é muito preconceituosa, sim, e o Espiritismo nos ensina que o preconceito é a chaga do egoísmo, né? Quando nós olhamos para o outro e recriminamos, na realidade, aquilo que enxergamos precisa ser trabalhado dentro de nós. Mas este livro, O Martírio dos Suicidas, não sei se todos vocês conhecem,
uma edição da FEB, do Almerindo Martins de Castro. Ele tem assim algumas observações que também vão de encontro a Ivone Pereira, né? Como, enquanto o suicídio campeia e em certas áreas, lamentavelmente, recrudesce, quer inspirado por dores e dificuldades, quer motivado pelo tédio, no caso dos que se supersatisfazem com os bens da materialidade, ou seja, o consumismo. Às vezes eu estou triste, preciso sair para comprar. Assim, parece que não tem nada demais, mas é o desenvolvimento de um vício que logo mais, diante de um desafio maior, nós começamos a sentir como o único remédio. E sem nos darmos conta, nós voltamos à dependência da materialidade, que é sim uma dependência química também, porque o quimismo do nosso cérebro pode nos levar a criar um obstáculo tão grande nele, que o nosso espírito não tenha mais lucidez para enviar para o corpo sinais de boa disposição através dos neurotransmissores e nós adentrarmos um complexo depressivo, que aliás a depressão tem sido o maior causador de suicídios no mundo. E a depressão não acontece porque você quer. A pior coisa que você pode dizer para um deprimido ou para alguém que esteja com uma doença materialmente incurável é: tenha fé. Porque no subconsciente dessa pessoa você está dizendo que ela adoeceu por falta de fé. E nem sempre nós adoecemos por falta de fé. Às vezes nós adoecemos porque o enfrentamento com o nosso passado, marcado pelos equívocos, é grave, é difícil e nós precisamos de ajuda para fazer essa travessia. Então, nós devemos sempre estar dispostos, nunca dizer não, muito menos justificar que não vai se envolver com aquele problema, porque os seus já lhe bastam. No dia que nós acharmos que os nossos problemas nos bastam, nós estamos fechando a porta para um caminho de cura para nós mesmos, que às vezes a cura do nosso problema é exatamente o problema do outro. É exatamente a fragilidade do outro que vai te dar coragem para ajudar aquele irmão, até porque o problema do outro é mais claro para nós. E ao nos empenharmos em ajudar o outro, nós vamos retirando a neblina que cobre o nosso campo espiritual e abrindo-nos para acolher as sugestões dos benfeitores espirituais. Aí, de repente, você pode dizer: mas a Eulália não sabe, minha mediunidade é uma porta. Né? Nem quando você bate, ela abre por si, tem que chegar alguém lá, pegar assim na maçaneta e escancarar a porta. Né? Quando Kardec fala lá no livro dos médiuns, no item 159, que médium é todo aquele que sente em maior ou menor grau a presença do mundo espiritual. E, obviamente, na sequência ele vai dizendo, porém, que ele vai tratar da palavra médium nesse manual incomparável que é o livro dos médiuns, daqueles que a têm de forma ostensiva. E muitos espíritas ficam se debatendo. Não, Kardec falou que é quem tem qualquer sensação, mas que no fundo é só quem tem muita sensação. Então, eu vou te convidar, vai lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, vai lá no item 10, quando fala dos médiuns, e aí você vai ver que todos nós temos um anjo guardião, um espírito que vela por nós e com o qual temos canal aberto. Podemos esperar que ele se manifeste de um jeito, que ele apareça na nossa frente, que ele faça revelações, mas ele é sutil pelo campo da inspiração, com suavidade, para não nos tolher o livre-arbítrio. E só tem um meio de fechar a porta
que é nós batermos a porta quando nos abrigamos, mergulhamos na materialidade. Hoje nós também sabemos que tem uma síndrome que talvez poucos de nós conheçamos, chama-se síndrome de burnout, que é a exploração do homem, né, pelo próprio homem, que é ganhar mais, diminuir os custos. Então, as grandes empresas exploram as capacidades da minoria, daqueles que não tiveram condições de se aperfeiçoar, e exploram a força física deles, às vezes o apoucamento intelectual, mas também submetem criaturas com graus culturais altos, jogando metas que são desumanas e criando uma verdadeira síndrome em empresários, funcionários muito bem-sucedidos, mas que não têm tempo suficiente de descanso, de convívio com a família, de lazer, são sobrecarregados intensamente e acabam não se dando conta, ficando anestesiados deles mesmos. E o alto índice de suicídio nessas categorias vem como um alerta e é mais um motivo pelo qual este aparente isolamento social se torna rico, porque as empresas foram obrigadas, mesmo não querendo, a adotar o home office, né? A descobrir que aquilo que elas queriam de economia, o home office faculta. Mas, como são materialistas, eles não estão percebendo os bastidores da espiritualidade, atuando, né? Aproveitando a materialidade para trazermos de volta ao convívio com a nossa família, para que nós nos conheçamos melhor, nos auxiliemos mais e tiremos o fruto rico desta experiência na Terra, para nos fortalecermos como espíritos e talvez sairmos daqui, né, com um desafeto já transformado num respeito, numa convivência menos agressiva, mais tolerante, no caminho seguro para a desenvoltura do amor. Porque o amor é, sem sombra de dúvida alguma, a grande cura para todos os males da alma. Eu sei que o tempo vai avançando, eu só quero deixar para vocês uma nota de esperança. Há um pássaro muito lindo chamado Tié Sang. Ele tem as asas, o macho, né? A fêmea, coitadinha, é murchinha, murchinha, não fica. Por isso que as mulheres inventaram a maquiagem. Porque já que a natureza não nos pinta, a gente se pinta, a gente se dá um ar. Então, o macho, ele tem as asas vermelhas como sangue, a cauda negra brilhante, uma mancha branca no bico, que é de uma beleza tão grande que atrai os colecionadores. E aí, porque não são atentos à vida, aprisionam o Tié Sang para vender, para exibir. E eles descobrem que, com o passar do tempo, o Tié Sang desbota, perde a cor, fica pobre. E por muitos anos eles se debateram para saber o que estavam fazendo de errado, até que descobriram. Tiraram-no do seu meio vital, porque na floresta livre ele se alimenta de uma semente que só tem na floresta e que é exatamente a que patrocina a bela plumagem do Tié Sang. Por que eu estou contando isso? Porque nós, quando vimos para o corpo físico, temos de uma certa forma o espírito aprisionado, num escafandro que muitas vezes age como um anestésico. E porque não valorizamos, não buscamos a semente que foi colocada no nosso coração. Porque se fomos criados por Deus, nossa essência é de amor.
Então, é a semente, e quando nós não voltamos o espírito para o que lhe é natural, para os valores imprescindíveis da natureza, para sentir a presença do Criador, a bênção da espiritualidade, nós também, como Tchê Sangue, vamos perdendo o colorido, a alegria de viver, porque acabamos acreditando, acabamos aprisionados, convencidos de que viver é só para trabalhar, só para ganhar salário, só para gastar o salário, só para ficar sofrendo. Quando nós somos herdeiros do Pai, herdeiros do universo, as estrelas nos pertencem. Os planetas são a nossa casa e Deus é o nosso Pai. Só Ele, só os espíritos superiores são capazes de nos oferecer, onde quer que nós estejamos, a semente preciosa do amor, que nos faz finalmente valorizar a oportunidade de viver e viver com o colorido de quem nunca esqueceu o espírito imortal que é. Eu tenho muito amor por você, gente. O Hélio, a Cici, acho que não imaginam quanto, viu? Então, eu sou profundamente grata por essa convivência. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, querida Eulália.